Existe sofrimento útil? Essa discussão ocorreu há pouco tempo no Facebook. Coloquei lá um post onde eu colocava uma definição de mal. Era a seguinte: todo sofrimento extremo e inútil, eis o mal. À época eu acreditava que era uma definição muito boa e abri essa definição para discussão. Obviamente, um sofrimento que não seja extremo e passível de ser desprezado não pode ser considerado mal. E ele tem que ser extremo e tem que ser um sofrimento inútil. Ou seja, o sujeito sofre de modo extremo e isso não vai produzir nenhum fortalecimento, nenhum crescimento desse sujeito após passar pelo sofrimento. Isso é muito comum quando se fala de UTI, quando falamos de eutanásia, de distanásia, digo melhor. A distanásia é a morte em um ambiente de UTI, mas uma morte sofrida. Então a terminalidade marcada por um sofrimento extremo e, de certo modo, inútil, já que o sujeito vai de fato morrer e permanecer sofrendo até o fim de sua vida. A UTI é um dos ambientes no qual eu atuo. Alguns dizem que existem sofrimentos úteis ou sofrimentos necessários. Seriam sofrimentos inevitáveis. Por exemplo, você está com um problema dentário e vai ao dentista e lá acaba padecendo de um sofrimento inevitável, porém isso serve para você crescer, para você se recuperar mais plenamente e ter um futuro em relação a esse problema mais garantido. Então muitos vão dizer aí que existem males necessários. Muitos processos de habituação também são marcados por um certo sofrimento. Até que o sujeito se habitue com uma condição aversiva, ele sofre um pouco e, de modo geral, compreende-se que esses sofrimentos são inevitáveis. Isso acaba por se associando de algum modo a um enunciado do senso comum que diz que a gente sempre se acostuma, que a gente se acostuma a tudo. A minha compreensão é um pouco: se não se acostumar, adoece e morre. Ou se acostuma, ou adoece e morre. Isso em grosso modo. Essa fala do senso comum pode remeter ainda a mais uma outra, que é aquela muitas vezes atribuída a Nietzsche: o que não mata, fortalece. Nosso senso comum mais vulgar tem uma expressão que enuncia muito bem isso: o que não mata, engorda. Ou seja, não há muita novidade para o nosso senso comum vulgar nessa expressão do que não mata, o que não mata, fortalece. Nós já tínhamos o que não mata, engorda. Eu completaria a expressão: o que não mata, fortalece ou mutila ou deixa sequelas. Nem sempre é fortalecedor. A sobrevivência nem sempre produz fortalecimento. Essa ideia de que o que não mata fortalece traz uma concepção de que toda sobrevivência é gloriosa. Porém, me fica a questão: qual é a glória de sobreviver em estado vegetativo? Qual é a glória de sobreviver vegetando? Essa fala do senso comum também tem como objetivo o enaltecimento da vida e a sacralização da vida humana. Reitera que a vida humana é sagrada. E aí é uma outra questão: a vida humana é sagrada? Viver é válido sob todo e qualquer custo? Por outro lado, será que essa questão inicial que nomeia o podcast é legítima? Perguntar se existe sofrimento útil é uma pergunta que faz sentido, tem sentido? Há quem afirme que todo sofrimento é útil. E essa concepção geralmente é uma concepção que se aproxima de uma visão mística ou religiosa. Nesse sentido, todo sofrimento seria útil para um crescimento posterior, em algo além da vida, além desta vida. Há aí então a concepção de transcendência, de existência além dessa vida. Dizer que todo sofrimento é útil também tem suas implicações.
Vou falar de duas delas que acho relevantes. De acordo com a primeira definição que cunhei, de que o mal é todo sofrimento extremo e inútil, quem vier a dizer que todo sofrimento é útil, simplesmente tem como implicação a inexistência do mal. Para aquele que todo sofrimento é útil, o mal simplesmente não existe. A segunda implicação é da existência de uma inteligência superior e onipotente. Seria mais ou menos um enunciado que tem ressonância com um outro, que diz o seguinte: nada acontece por acaso. Ou seja, você está sofrendo, isso tem uma finalidade. E essa finalidade é criada por uma inteligência superior, um ser todo-poderoso. Dizer que existe um ser onipotente também tem suas implicações, e pude trabalhá-las, debatê-las em um outro post. O nome do post é A Onipotência Divina. E essas implicações muitas vezes desembocam no paradoxo, na contradição. É o famoso paradoxo da rocha. O ser onipotente, se existe um ser onipotente que pode tudo, logo ele poderia construir uma rocha que ele não daria conta de carregar? Se você responde que sim, ele não é onipotente. Se você responde que não, também não há onipotência. Sim, ele pode construir a rocha, mas não dá conta de carregá-la. Não, ele não pode construir a rocha. Logo, a conclusão presente sempre nesse caso é da inexistência, da impossibilidade da onipotência. Há algumas implicações nesse sentido e que são paradoxais. Respondendo à pergunta inicial, existe sofrimento útil? Prefiro o outro extremo, de que todos os sofrimentos, todo tipo de sofrimento é inútil. E talvez mudar o modo de classificação. Em vez de falarmos de sofrimentos úteis ou inúteis, falarmos em sofrimentos evitáveis e inevitáveis. Peter Singer trata deste modo esse problema. O objetivo do utilitarismo enunciado em Peter Singer é a diminuição de todo e qualquer sofrimento, diminuição do sofrimento no mundo. Se o sofrimento é evitável, eliminá-lo. E sempre lutar para tentarmos transformar sofrimentos inevitáveis em evitáveis, pois sofrimentos que hoje são inevitáveis, amanhã podem não ser. Portanto, é uma classificação mais dinâmica, que não precisa apelar a nenhuma pré-determinação, a nenhum fatalismo. Esta é a busca ética constante em Peter Singer, a diminuição do sofrimento, a eliminação de sofrimentos evitáveis. E o que é um sofrimento evitável? Todo sofrimento cujo preço para evitá-lo não produza mais sofrimento do que este primeiro. Esta concepção bioética fundamental de eliminação de sofrimentos evitáveis, acho que está sempre presente em um ambiente de UTI. Avaliar sofrimentos, avaliar níveis de consciência e sempre procurar soluções no sentido de eliminar sofrimentos que são mais claramente evitáveis. Isso tem uma relação muito próxima com a ideia de cuidados paliativos e que estão ali o tempo todo na concepção de humanização do ambiente de UTI. Diz respeito, portanto, à ética como um todo, e creio que seja um referencial básico para isso o pensamento de Peter Singer.